Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, estudando sobre o decrescimento e o antropoceno, pensando na melhoria da qualidade de vida de todas e todos, refletindo sobre a saúde mental das pessoas que você ama e no meio disso tentando entregar aquele relatório, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 154 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o 19º da 4ª temporada, mas não é só isso. É nesse episódio que comemoramos o nosso aniversário de 3 anos. Eu já contei sobre a ideia e a origem do podcast em outras ocasiões, mas é sempre bom relembrar que o lançamento dessa ideia, de fazer o podcast, ocorreu no auge do isolamento social decorrente da pandemia de Covid, lá em maio de 2020. A ideia original era diversificar as formas como eu me comunicaria com as pessoas do GAC, nesses que pareciam ser os novos tempos da civilização. Eu que sempre fiz comunicações predominantemente escritas, então naquele momento no blog da ECD e no LinkedIn, achei que era... e no Medium também, no blog da ECD, LinkedIn e Medium, achei que era preciso amplificar essa comunicação, ocupando outros canais que se apresentavam naquele momento. Então criamos aqui, eu e a Lilian, a newsletter, o canal do YouTube e o podcast. O podcast era realmente algo desafiador para mim, um mundo assim totalmente novo, e eu precisei aprender muito, e aliás eu sou grato às pessoas que me ajudaram nessa caminhada. Bom, estabelecidas essas novas formas de comunicação, eu precisava definir comunicar o que eu queria, O que eu queria comunicar exatamente. A ideia original era falar de temas puramente técnicos do GAC, algo como fazer aulas. Mas logo mudamos de foco e pensamos em não só dar aulas simplesmente, mas sim construir um conhecimento com a nossa comunidade, ou como a gente gosta de falar aqui, a nossa comum unidade. Isso seria dar poder, não um poder sobre as outras pessoas, mas um poder libertador, o poder do conhecimento. E eu não me considerava o detentor de todo o conhecimento, mas eu me considerava alguém que poderia facilitar essa divulgação do conhecimento. Ao mesmo tempo, eu queria, além desse poder coletivo, dar voz às pessoas que realmente faziam o GAC. Não só os grandes nomes que produziram muitas coisas, muitos conhecimentos, mas também as pessoas do dia a dia. E essas pessoas precisavam ser conhecidas e reconhecidas. E aí veio a ideia de tentar entrevistar essas pessoas. Assim, das conversas viriam os temas técnicos, e as, entre aspas, aulas, na forma de conversa, e as pessoas poderiam conhecer melhor umas às outras aqui dentro do nosso pequeno mercado. E assim fizemos, e assim chegamos a 1 ano, a 2 anos, a 100 episódios, a 150 episódios, e agora aqui chegamos aos 3 anos juntos, o que nos deixa muito felizes aqui nos estúdios ECD, pois nos mantemos relevante mesmo após 3 anos, depois do chacoalhão que agitou o mundo, Nesse período, mais gente veio entrando no GAC e muitas dessas pessoas já entraram com um material de consulta que eu considero muito rico, coisa que nós, mais antigos, não tínhamos naquele momento. Mais do que isso, essas novas pessoas entram conhecendo a voz e os pensamentos e as ideias de muita gente legal do nosso mercado e já se identifica com algumas pessoas, discorda de outras pessoas, enfim, os novos agentes do GAC vão construindo a sua própria jornada aqui no nosso mercado. Essa comemoração é especial e é simbólica. Dentre os muitos ouvintes e colaboradores queridos e queridas desse espaço, alguns são ouvintes ainda mais dedicados. Além de ouvir,
eles formaram um grupo que discute, debate, comenta o episódio, criando uma rotina muito legal, né? Vamos chamar assim de estudo do nosso podcast. Então é uma espécie de clube do podcast Áreas Contaminadas, como se fosse um clube do livro, só que é um clube do podcast Áreas Contaminadas. Agora, pense aí você que está me ouvindo agora. Imagine a minha satisfação, o meu orgulho de ter não somente pessoas ouvindo o que eu tenho para dizer, mas ouvindo e comentando, e discutindo e compartilhando o que eu tenho a dizer. Isso é fantástico e para mim é inimaginável em época alguma e ainda mais em 2020, quando tivemos a semente da ideia. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Portanto, nada mais justo de minha parte que dividir essa alegria com essas pessoas, a Tamara Dias, o Felipe Ferreira e a Nádia Hoffman. Infelizmente a Nádia não pôde comparecer na gravação, mas com certeza ela estava nos nossos pensamentos, como vocês vão ouvir a seguir. Bom, o podcast é editado cuidadosamente por Lilian Coriaço Riz e é oferecido pelos melhores apoiadores e pelas melhores apoiadoras do mundo, que voluntariamente colaboram financeiramente conosco na campanha do Apoia-se. Essa colaboração é essencial para mantermos os materiais gratuitos aqui. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a campanha. É simples e é rápido. Entre no site apoia.se/ecdambiental. apoia.se/ecdambiental e siga lá as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter os nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande felicidade de contar com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias em investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com muita honra e alegria com os patrocinadores Ouro, o Laboratório E-Consulting e com a Vapor Solutions. Bom, então agora vocês vão ouvir uma conversa mais pessoal que técnica, mais atual do que histórica, mais de pensamentos e reflexões que ensaios e opiniões, conduzida pela Tamara e pelo Felipe e também pela Nádia durante a preparação, que fizeram uma entrevista muito bacana comigo. Eu gostei demais e espero que vocês também gostem. Então, fiquem agora com as palavras de Tamara Dias, Felipe Ferreira e Marcos Tanaka. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui num episódio especial, um episódio que comemora os 3 anos do nosso podcast, né, o podcast Áreas Contaminadas. E até eu pensei, poxa, o podcast Áreas Contaminadas, né? Eu estava pensando aqui lá em 2020, sei lá, se eu tivesse tido a clareza, eu podia ter chamado isso aqui de, sei lá, de Pode Contaminar, né, ou de Contamicast, né, alguma coisa assim. Mas ficou o podcast Áreas Contaminadas mesmo e agora vamos seguir assim, mais de 150 episódios. Então hoje a gente vai comemorar 3 anos do podcast com um episódio especial. Eu estou com amigos e amigas muito queridos, né, muitas queridas, que acompanham o podcast desde o começo e eles montaram uma espécie de clube do livro do podcast, né? Então eles se reúnem, é muito legal, né? Então me deixa muito feliz. Eles se reúnem, discutem entre eles, depois me mandam sugestões, mandam opiniões. E são 3 pessoas que fazem parte desse clube do livro do podcast. Vocês já conhecem, já foram entrevistados, o Felipe Ferreira e a Tamara Dias. Além deles, faz parte também desse clube a Nádia Hoffman, que ainda não foi entrevistada aqui, porque ela não se sentiu à vontade de vir ainda, mas um dia ela vai ser entrevistada também por mim aqui. E hoje quem vai apresentar então esse episódio especial é o Felipe e a Tamara. A Nádia infelizmente não pôde vir hoje, mas ela mandou a participação dela também com o Felipe e com a Tamara. Então ela vai se sentir representada pelos dois. Então é o clube do livro do podcast que vai falar comigo hoje. Então eles que vão fazer a maior parte das perguntas para mim. Então antes de mais nada, antes deles começarem, né? Então, Felipe, Tamara, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão, e a todos os ouvintes. É um prazer e uma honra estar aqui novamente. Isso aí. Oi, gente, saudações. Muito feliz de estar com esse tempo, nós todos juntos conversando. Uma pena, né, que a Nádia não conseguiu entrar dessa vez, mas sim, a gente vai fazer o clube pós esse episódio. Vamos falar sobre, com certeza. Legal. Bom, antes das perguntas, como é que é essa história aí? Como é que vocês começaram a fazer isso, essas discussões aí?
Bom, assim, a gente sempre discute, eu e o Felipe, né, sobre os episódios, a gente escuta juntos, e com a Nádia estava sendo uma espécie de aquelas pessoas que assistem a novela e vê o episódio e no dia seguinte tá comentando, e a gente estava se sentindo assim, e aí a gente falou: "Nossa, eu acho que na verdade a gente criou um clube aqui, porque a gente escuta o episódio, depois a gente tá comentando, e aí troca ideias, e é muito divertido, porque a gente aprende muito, né, a gente escuta e discute muito sobre a parte técnica, mas, são outros temas que a gente debate também, né. Eu e a Nádia, por exemplo, a gente tem escutado, né, os episódios de muitas mulheres nas entrevistas e a gente fica admirada, né, com as histórias, e a gente fica conversando: "Meu Deus, a gente sabe o quanto a gente trabalha, o quanto de demandas que a gente tem no GAC, trabalhando em consultorias, e a gente vê essas histórias inspiradoras". Então, assim, gera diversos debates, né, e aí por isso que a gente chama do clube do podcast, porque a gente escuta o episódio igual novela, no dia seguinte a gente tá ali comentando: "Você ouviu? E aí, o que você achou? Como foi?" Legal, poxa, isso é uma honra para nós aqui. A Lilian não está aqui do meu lado, né, aqui nesse momento, mas ela vai ouvir isso aqui, vai editar, e é uma honra para nós, sim. Poxa, muito obrigado. E por isso, nós vamos comemorar os 3 anos aqui com vocês, vai ser legal. Legal, Marcão. A Lilian, a gente também já falou muito sobre a Lilian. Como que a Lilian consegue fazer tudo isso? E ela edita, e ela é fotógrafa, e ela participa das aulas também. Como é que ela aguenta, né? Não, só admiração, só admiração. Legal. Obrigado, obrigado. Bom, é isso. Então agora o episódio fica por conta de vocês que mandam. Legal, Marcão. Então vamos lá. Vamos nesse desafio de te entrevistar, né? Espero que a gente consiga te entrevistar tão bem da forma que você entrevista os seus entrevistados. Pois é, o cara tá vários anos, né? Pois desde o Covid, entrevistando os outros. Eu sou praticamente o Jô Soares, né? Exatamente. Hoje tá em alta o Mano Brown, né? Então, né? Pois é. Então. A referência da geração atual. Né? É verdade. Não, assim, ele é muito bom, realmente, né? Muito, muito, muito bom. Né? Não vou me comparar com ele, não. No meu Spotify tá lá os dois, né? Brigando. O Marcos tá lá com o Mano Brown. O Mano ao Mano e o Áreas Contaminadas. Legal. Legal. Bom, vamos lá. Então, Marcão, no episódio 100, que você comemorou também, né, o aniversário do podcast, você já contou bastante sobre a sua trajetória, né? E aí, para atualizar a gente, eu queria que você falasse o que você está fazendo hoje, né? Então, a gente conhece você das aulas, influenciador, redator, escritor, né, coordenador de curso, aquarista. Conta pra gente o que você está fazendo hoje. Legal, obrigado, boa pergunta. Profissionalmente eu faço basicamente isso aí que você falou, né? Eu conduzo aqui o podcast e escrevo a newsletter todas as semanas, né? Faço essas duas coisas todas as semanas. São coisas trabalhosas, né? Claro, tudo isso toma um certo tempo, mas muito legal. As duas coisas são muito legais de fazer. O podcast me obriga a conversar com as pessoas. Eu sou o cara meio que fica enfurnado na minha casa e tal. Mas o podcast é bom porque ele me obriga a conversar com as pessoas, é uma coisa que é legal, né? Você ouvir, aprender formas diferentes e tal. Então isso é muito bom. Escreva newsletter, que é um negócio também que eu gosto muito, né? Daí eu tenho que ler, tenho que pesquisar, tenho que tirar os pontos principais, eu tenho que tentar relacionar isso com o GAC e construir uma história, né? Então tem 150 newsletters escritas, então a gente tenta construir um caminho nessas 150 newsletters. Tentou construir, está tentando. Então são coisas legais. Então faço isso. Dou aula e ajudo a coordenar, né, os cursos. O coordenador é o Rodrigo, mas eu ajudo o Rodrigo a coordenar os cursos de pós-graduação do SENAC. Faço parte da comissão, né, que monta os cursos do SENAC e da ESAS. Eu e o Rodrigo e os representantes da ESAS. A gente vê que curso precisa ser feito, qual vai ser a grade e tudo mais nessa comissão, e aí eu executo também, então eu acompanho sempre um curso, estou sempre acompanhando um dos cursos, né? Ou terça e quinta de manhã, ou segunda e quarta de manhã. Estou dando aula, lá vamos nós, né? Estou dando aula no curso de pós-graduação da PUC, as aulas ligadas a áreas contaminadas na pós-graduação da PUC de Minas. E faço poucas, né, muito poucas, mas interessantes também, trabalhos interessantes, consultorias para consultorias. A consultoria não me chama para eu escrever o relatório, me chama para olhar, propor alguma espécie de solução, revisar alguma coisa, dar algum tipo de caminho. Então eu faço um pouco disso também.
Então, minha vida profissional é desse jeito aí, meio maluca, né? Então, sei lá, segunda é o podcast, na terça é a aula da PUC, não sei o quê, no sábado aula no Senac o dia inteiro, no domingo a newsletter. Então o meu filho aqui reclama, pô pai, mas né, você só tá trabalhando aí. E aí eu também gosto de passar um tempo com meu filho, com meu sobrinho, não estou fazendo isso tanto quanto eu gostaria, mas aulas, discussões aí sobre ciências, sobre alguns experimentos, algumas conversas sobre história, sobre geografia, sobre o mundo, né, com meu filho, principalmente, com meu sobrinho também. E o que eu gostaria de fazer mais e não faço é escrever, né, escrever histórias, livros, jogos e tal. Infelizmente eu não estou conseguindo fazer isso. Tenho os aquários, sou o marido da Lilian e agora, nesse momento, faz um mês, está tendo uma reforma na minha casa. Isso aí tem sido um tormento. Mas é isso. Basicamente é isso que eu faço, pessoal. Pouca coisa, né, Marcão? Não, menos do que vocês, certamente, né? Vocês, poxa, o trabalho de vocês é mais desgastante no dia a dia. O meu, vou um pouco para lá, um pouco para cá e tal. Mas são coisas diferentes, isso é legal, né? Mas também cansa um pouco. Cansa, sim. Cada hora você tem que virar a chavinha para nova atividade que você vai fazer, né? Sim, sim. Marcão, e eu acho que muitos dos seus ouvintes te conhecem pelo Senac, pelo AESAS, né? E você comentou que você dá aula na PUC Minas também, né? Sim. Qual é a aula que você ministra lá? E conta como que é a turma, assim, são atuantes do GAC, é outro setor, indústria, mineração, como que é? Lá na PUC, o curso é de hidrogeologia, pós-graduação em engenharia hidrogeológica. Esse é o curso, uma pós lato sensu online em engenharia hidrogeológica. E daí eles têm a hidrogeologia, né, clássica, né, muito forte, e como é Minas, isso é voltado para o pessoal que atua na mineração. Então é um curso de pós em hidrogeologia para os caras que estão na área da mineração, né? Então tem essa relação muito forte entre hidrogeologia clássica, né, de grande escala, e a mineração. E eu ministro uma aula de hidrogeologia ambiental, que é voltado para o gerenciamento de áreas contaminadas. Essa aula, quem começou a ministrar essas aulas é o Paulo Negrão. E o Paulo Negrão, acredito que ele tenha ministrado, não sei, uma turma ou duas, não sei. E aí ele não aguenta mais, ele falou, não tem jeito, eu tô com muitos projetos, muitas coisas para fazer, eu tenho que ir para Manaus. Ele tinha que fazer os trabalhos fora do Brasil, fora de São Paulo e tal, então ele não podia se dedicar a isso e ele pediu para que eu assumisse nessa turma. Então é um bloco, né, um bloco de 2 meses de aula para duas turmas, uma na segunda e uma na quarta. E na grande maioria eles não são do GAC, eles são da mineração, são da hidrogeologia, são geólogos ou outras formações, mas tem essa interface mineração, hidrogeologia, até um pouco de geotecnia. Muito raro quem tem interação com o GAC. Tem algumas pessoas, o Bruno Bonetti, por exemplo, que nos acompanha aqui, e o Wagner Rodrigo, que vocês conhecem bem, a Tamara conhece melhor porque estudou junto, né? Cada um está em uma turma. E tem algumas pessoas que têm interface com o GAC como contratantes, que são de empresas que contratam o GAC, mas poucas, né? A maior parte das turmas não conhece o GAC. Então isso é um desafio para mim, eu tenho que adequar minha linguagem a esse público que não conhece. Bom, Tanaka, então você comentou, né, dessa multidisciplinaridade, né? Mas se você pudesse se autodefinir, se apresentar para alguém, primeiro você ia se apresentar, olha, eu sou engenheiro ambiental, ou não, eu sou professor, ou eu sou influenciador, gerador de conteúdo, como, assim, no primeiro momento, como você se enxerga? Caramba, Felipe, acho que eu me apresentaria, depende mais do contexto, né, mas para falar, responder a sua pergunta, né, de modo mais geral, eu diria que eu sou professor. É algo que me dá mais orgulho de ser, né, e é uma construção longa aí nessa minha jornada para eu caminhar para ser um professor adequado, né, um bom professor, né. E agora eu estou me recordando também de uma palestra que eu dei recentemente, faz uns 3 anos, para professores de educação física, né, e que eu dizia que resgatando os teóricos da educação, e o professor não ensina, é o aluno que aprende. O professor está lá para não atrapalhar o aluno, né? Primeiro, não atrapalhar. Segundo, para ajudá-lo a construir o seu próprio aprendizado. Mas eu não ensino nada, né? Quem aprende é o aluno. Então, eu me apresentaria, gostaria de me apresentar, gostaria de ser conhecido como professor. Isso acho que é a profissão mais, assim, que eu exerço melhor, eu acho.
Ainda mais da sua bagagem, né? Que não, dar aula não começou no GAC, né? Sim. Da sua formação em educação física e tal. Isso. E aí, pensando que você, primeiramente, é um professor, qual que é o tema que você mais gosta de ministrar? Caramba, Felipe, também isso é um negócio que varia, sabe, de acordo com o tempo. Claro, eu acho que eu me dou melhor falando sobre investigação de áreas contaminadas, né? Investigação de modo geral, especialmente a amostragem de solo, que é o que eu mais mexi, né? Então, eu gosto bastante disso, mais estudei e tal. Mas eu também gosto de entender coisas novas. Então, para dar um exemplo simples aqui, eu vi muitas aulas de caras muito bons, como o Marco Pedi, como o Paulo Lima, como o Rodrigo, como outras pessoas falando da contaminação. Como é que ocorre a partição do contaminante, por exemplo, né? A química e a física ligada à partição do contaminante, o transporte do NEPL no meio poroso e tal. E eu dei algumas aulas recentemente, eu estou gostando disso. Então eu estou pegando conceitos básicos da física e de ciências para tentar traduzir aquela complexidade que uma aula do Marco Pedi tem um nível lá em cima, do Paulo Lima, né? E eu estou tentando pegar esse nível elevado deles, que eles têm um nível muito mais elevado que eu, mas eu estou tentando pegar aquilo para falar para pessoas que estão no dia a dia como é que funciona, como é que aquela coisa funciona para ela poder aplicar. Então eu gosto muito disso. E gosto também de jogos, né, de jogos cooperativos. Eu gosto de dar aula disso, né, falar sobre a cooperação, a necessidade da cooperação no mundo e como é que a gente, como professor na escola, a gente aplica isso, esse conceito da cooperação. Porque eu também vou devagar um pouco na resposta aqui, Felipe. Mas assim, o jogo na educação é bom. Isso acho que todo mundo vai concordar. O jogo é bom. Mas eu digo que não é todo jogo que é bom. E nem o jogo pelo jogo. Se você faz um jogo para ensinar matemática, ele pode até ensinar matemática melhor do que o cara na lousa. Só que se você propõe um jogo que seja competitivo, ele ensina matemática, mas ele ensina as pessoas a querer ganhar, dependendo da sua condução, a querer ganhar, tirar sarro do outro e tal, e não é o objetivo do professor ensinar esse tipo de coisa, né? Então, além do jogo, o professor também tem que propor um jogo que seja adequado com o objetivo de formar um cidadão crítico, consciente e transformador. Então, eu gosto de tentar dar aulas disso. Não sou bom nisso ainda, eu estou tentando me ler mais e estudar mais. Mas é isso, eu gosto dessas coisas aí. É propor a interação e instigar a cooperação, Sim. né? Esse seria o mundo ideal, né? Porque você imagina, você vai criar um jogo, é fácil você falar, ó, quem fizer tal coisa ganha. O melhor ganha, né? É. Vamos se reunir para ver quem é o melhor para ganhar, né? Isso não está certo, ainda mais no sentido que se você está falando, né, com nós aqui trabalhamos com o meio ambiente, fazer a coisa desse jeito não vai levar para um bom resultado. Mas isso é muito mais difícil de fazer. Você fazer um jogo que atrai as pessoas, que não é por ganhar, você vai atrair as pessoas, mas não para ganhar do outro, não é fácil. Então, por isso que é desafiador aqui. Talvez até um tema mais recente, né? Igual estavam falando sobre o conteúdo das piadas, né? Talvez um piadista bom é aquele que faz você pensar. Exato. Sem ofender ninguém, né? Sem baixar o nível. Sim, né? é E isso aí que tá o diferencial do bom profissional, né? Isso, exatamente isso. E pensando igual que você falou sobre o comportamento dessas coisas, já teve, será que, ou de repente, não sei até onde é possível, né? De repente fazer alguma espécie de um laboratório no Senac para criar corpos de prova, onde pudesse contaminar, depois estudar essa contaminação, essa interação, como se fosse um laboratório de bancada, não comercial, né? Mas para explorar o tema dentro das aulas lá no Senac, né? Não sei se teria esse espaço. É uma boa ideia, Felipe. Uma coisa interessante para se pensar realmente. Durante muito tempo, e ainda hoje um pouquinho, a gente usa a área que está contaminada, né? Está, né? Está passando por processo de remediação ali para fazer testes de campo. Só que como está passando por remediação, a contaminação está diminuindo, ou então pelo menos está encolhendo em área, né? Então já está mais difícil da gente ver. O laboratório lá do Senac é um pouco complicado, é meio burocrático, mas não é impossível de fazer isso. Mas você está dando uma ideia interessante aqui. A gente faz aulas lá, né? E essas aulas o pessoal da Engessolos leva material para fazer alguns ensaios, granulometria, permeâmetro de carga constante e tal, mas eu acho que poderia ser incrementado, poderíamos fazer alguma coisa assim
nesse sentido que você falou, ensaios de bancada com contaminação, né? Tem a capela, tem que ter a segurança de laboratório, mas certamente tem gente no Senac e fora, né? Que sabe esses detalhes de segurança de laboratório e tal, para a gente poder fazer um negócio bom. É uma boa ideia. Vamos fazer isso sim. Teria que ter umas adequações, né? Sim. Aí a gente ia chegar lá e aí tá cheio de aquário, né? Um monte de solo. Esse aqui vazou o diesel, esse aqui querosene. Pois é. Aqui, Mercúrio, né? Então, tem um probleminha lá no dá pra negócio do explorar, mercúrio. né? O céu é o limite, né? Bom, e dentro todas essas tarefas, né, que você participa, né? Como que você consegue preparar uma agenda, tipo assim, ó, na minha semana, tantos por cento isso aqui me ocupa, e fora essa preparação, vamos falar assim, sua pessoal, tem que ainda ser aderente com a agenda da Lilian, né? Porque a gente sabe que sem ela essas coisas não acontecem. Como que você consegue lidar isso? Eu sou um cara, por um lado, Felipe, eu sou um cara meio chatão, assim, né? Então eu gosto de fazer as coisas Exigente. Chatão não, né? Eu faço as coisas, sabe? O negócio de horário é um negócio que me pega, assim. Eu não gosto de atraso, eu não gosto de atrasar, não gosto que as pessoas atrasem. Se combinou no negócio, né? Tá combinado, assim, né? E, enfim. E daí eu faço a minha programação meio rígida comigo mesmo. Claro, levando em conta tudo que está em volta, né? A Lilian, ela pode fazer coisa tal dia, não pode fazer no outro dia. Então, eu mando as coisas com antecedência. Então, a gente grava episódios que vão ao ar um tempo depois. Então, eu me programo. Eu gravei o episódio, eu preciso limpar os áudios, juntar os áudios, entregar para a Lilian fazer a edição. Ela vai ter o tempo dela de fazer a edição, depois vai voltar para mim. Eu vou fazer essas edições, por exemplo, na segunda e na terça, né? Na segunda de tarde, na terça de manhã, por exemplo. Então eu já tenho isso meio que já coordenado para mim mesmo. E eu anoto, né, coisas que eu tenho compromisso com outras pessoas, eu anoto na agenda. Mas uma coisa que talvez me deixa diferente de outros, né, profissionais, é que tem cara que gosta de chegar no começo da semana e falar o que eu tenho para fazer. Daí o cara perde, 2 horas dizendo que ele tem para fazer e eu faço, né? Então é melhor fazer do que você escrever o que você tem que fazer. E eu brinco com alguns amigos, umas amigas que gostam de perder entre aspas, né, tempo planejando, porque para essa pessoa, se ela não planejar, ela não faz. E para mim não, eu prefiro fazer. Então tá, dá aqui o negócio e vamos fazer. Né? Talvez é mais coisa da investigação, né, do trabalho de campo. Vamos fazer esse negócio aí e pronto, né? Mas é isso, Felipe. Eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer e vou distribuindo o tempo e eu vou ficando melhor quando eu consigo criar uma rotina. Então eu escrevo primeiro, depois eu falo. Então qual é o momento de eu escrever, qual é o momento de eu falar e o que eu tenho que fazer, depois eu tenho que subir o episódio, né, fazer o upload. Então eu vou fazendo as coisas meio que como uma rotina. Ô Marcão, e bom, você publica o podcast semanalmente, a newsletter também semanalmente, e como é que você faz a seleção dos temas, né? E dos entrevistados, no caso do podcast, e dos temas e das notícias que você publica na newsletter? Então, no podcast, por exemplo, você tem os episódios técnicos, mas você tem também aqueles que você entrevista as pessoas, né? Como é que você seleciona essas pessoas? E é isso, como que você seleciona esses temas? Porque é impressionante, né? São muitos assuntos tratados, né, ao longo de uma semana, e é impressionante o tanto de informações que você consegue trazer pra gente e compartilhar pra gente, né? Então, como você faz isso? Obrigado, Tamara. Caramba, legal. Bom, os entrevistados, eu dou preferência, não devia fazer isso, mas eu dou preferência para quem eu conheço, né? Então, quem eu conheço, eu sei que eu sei que tipo de histórias ela vai trazer e a pessoa tem que se sentir confortável, né? Então eu não vou chamar alguém para falar de um negócio que vai deixá-la desconfortável. Então, quando eu convido a pessoa, eu sei que ela tem coisas para falar e eu sei que tipo de coisas ela se sente confortável em falar. Então, já no meu convite, eu já digo mais ou menos como é que vai ser, né? E em geral, as pessoas aceitam, né? Tem algumas que não aceitam porque tem vergonha, muita vergonha e tal, e tudo bem, né? Sem problema. Um dia a gente consegue. Mas, enfim, a maioria das pessoas acaba aceitando porque também já ouviu 100 episódios, 150 episódios, então já sabe que ninguém vai sacanear com elas, né?
Então vai ser um negócio agradável, tanto no momento quanto depois, né? Fica uma conversa gravada que ela vai sentir bem. Então eu seleciono dessa forma, em princípio, né? Pessoas que eu conheço, que eu sei que tipo de história vai ter. Mas eu também já convidei pessoas que foram sugeridas por pessoas que me conhecem, que eu conheço, e daí falam assim, olha, tal pessoa é interessante por causa disso. E eu convidei já várias pessoas. Uma delas foi você mesmo, Tamara, que me indicou, né? O Gabriel. Foi uma bela de uma conversa. Então, indicações boas assim são sempre bem-vindas. Então, quem está me ouvindo aí tiver indicações, pode fazer. Recentemente eu recebi 3 indicações e ainda vou entrar em contato com essas pessoas. Indicações de 3 pessoas que eu não conheço pessoalmente. Então, eu vou entrar em contato com essas 3 para entrevistá-las. Isso é do podcast. Os temas são inicialmente também temas que eu domino um pouco mais, né? Que é mais natural para mim e que eu acho que são importantes as pessoas saberem, mas também de um tempo para cá muita gente vem sugerindo, podia falar de tal coisa, podia falar de tal outra coisa. Então eu estou incorporando aí os pedidos das pessoas, tentando, né? Porque eu não sei de tudo, né? Então dependendo do tema eu tenho que estudar muito e daí eu demoro mais para fazer o episódio que a pessoa pediu. Na newsletter eu vou pegando notícias, eu vou lendo coisas, né, na internet, ou principalmente no Twitter, mas também em outras redes, mas principalmente no Twitter, e falo, isso aqui é interessante. E no momento que eu seleciono essa notícia e deixo ela guardada, né, para montar a newsletter, eu seleciono a notícia e deixo guardada, eu já penso mais ou menos o que eu vou dizer. E assim, em vários momentos, sei lá, tô tomando banho, tô dirigindo o carro, falo, então eu vou falar mais ou menos assim, assado, sobre aquela notícia, né? Então eu fico uma semana inteira pensando em como montar. É mais ou menos isso que eu faço. Agora, tem muita notícia que as pessoas me mandam, isso é muito legal também. Né? Olha, tal notícia. Daí eu falo, caramba, né? E daí ela me manda e ela já dá uma pequena visão ali, e eu também leio e falo, isso aqui então se relaciona com aquilo. É isso, então dá trabalho, mas ao mesmo tempo é muito estimulante para mim, né? Eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou linkar com tal coisa. É mais ou menos assim que eu trabalho. Legal, Marcão. E ao longo desses 3 anos, né? Estamos comemorando 3 anos de podcast. Sim. Acho que o primeiro foi ao ar em maio mesmo, né? De 2020, sim, se eu não me engano. Isso mesmo. Legal. E ao longo desses 3 anos, você tirou e pode compartilhar com a gente lições aprendidas sobre essa produção de conteúdos que você vem fazendo? Olha, claro, né, eu vou aprendendo tecnicamente como fazer as coisas, como gravar, mas como eu falei para o Felipe, eu sou um cara meio chatão, então o mesmo software que eu uso para gravar a conversa desde 3 anos atrás é o mesmo. Tem gente que fala, por que você não grava tal? Não, eu quero gravar naquele lá e acabou, né? Então, tecnicamente, eu tirei, claro, várias lições aí, como é que edita, como é que mexe nos volumes, né, nos graves, nos agudos, essas edições de som. Eu tirei várias lições. Sobre a escrita, a gente vai também se desenvolvendo, né? Então, eu vou melhorando a minha escrita conforme vai passando o tempo. Eu acho que é isso. Tem algumas coisas eu aprendi com a Lilian, de não preciso não falar das coisas, mas eu posso falar de um jeito melhor, né? Sem falar de um jeito que eu possa ofender pessoas que não precisam ser ofendidas, né? Então, às vezes, eu escrevo de um jeito um pouco mais duro, ela fala, não, você não tem necessidade de fazer isso, né? Faça assim, desse outro jeito aqui. Então, é isso que eu aprendi um pouco mais com ela. Acho que são essas principais, Tamara. Legal, Marcão. Tenho certeza que a Lilian também tem aprendido muito, né? Eu gosto de achar que sim, né? Espero que sim. Legal, Marcão. E você tem trabalhado essa questão, né? Na internet muito se fala sobre o engajamento, né, das publicações. Você tem trabalhado com isso também para suas informações terem um maior alcance? Tamara, eu vou falar com toda tranquilidade, assim, sem querer, né, ser o sabido e tal. Eu não faço isso. Na verdade, eu não gosto disso, né? Não é errado, mas eu sinto que eu não estaria sendo verdadeiro, né, ao fazer isso. Eu sinto que eu poderia estar enganando alguém. Eu quero que a pessoa que saiba e que goste, ela goste, né? Se ela não gosta, ela não gosta, paciência. Eu sei que existem técnicas, né? Eu sei de muita gente que usa técnicas
de engajamento, né, no Instagram. Você precisa fazer assim, desse jeito aqui, você precisa formatar a newsletter, por exemplo. Todo mundo fala, isso aí é horrível, né? Você precisa fazer assim, assado. Eu falo, não, eu vou fazer desse jeito. Inclusive a Lilian, né? A Lilian fala, não, mas você é descuidado com as coisas. Eu falo, não, eu quero que as pessoas leia. Então ela vai ler, você vai escrever no corpo do e-mail. E desse jeito mesmo, eu vou escrever desse jeito. Não vou formatar, não vou pôr nada, senão fica pesado, a pessoa não vai ler. Eu quero que ela leia. Então isso é um anti-engajamento, né? Isso é o oposto de tentar buscar engajamento. Porque eu não estou vendendo nenhum produto. E a pessoa que está vendendo produto, principalmente produto no varejo, ela precisa de muitos engajamentos, milhares, milhões, né? Eu não estou vendendo nada, eu estou oferecendo, assim, o que eu sei, que não é muito, né? Mas estou oferecendo para a pessoa que precisa, entre aspas, consumir isso, né? Ou ler, ou ouvir, para que ela fique melhor, né? Para que seja melhor para ela. Então eu acho que eu não preciso, eu não gosto de fazer isso aí, tipo, técnicas de engajamento mesmo. Olha, como chama? Escassez, né? Gatilhos mentais de escassez, não sei o quê, que os influenciadores usam, que é para a pessoa se engajar mais, clicar mais, comprar mais. Então, eu sei que existe e eu não faço, não estou querendo dar uma de, eu sou melhorzão que vocês, não. Acho que as pessoas, cada um tem que fazer o que acha que está correto, né? E de acordo com o seu objetivo. Eu quero que as pessoas leiam, né? E se eu tentar forçar o negócio, eu acho que vai sair pela culatra. Então, acho que não vou fazer por enquanto. Sim, crescimento mais orgânico. Sim. E aí, Tanaka, eu acho que isso reflete, né? Quando a gente vê as coisas que passam pela sua mão, a gente sente essa essência, essa coisa genuína, né? Genuína, Então, no fim, se eu fosse mudar, eu não ia adiantar nada, né? Não ia atrair nada e ia perder o que tem de bom, né? Então, acho que é isso. Verdade. E essa questão de compartilhar o conteúdo, de engajar, eu confesso até que o seu podcast, a sua newsletter, ela faz parte dos links úteis que eu passo quando alguém novo entra na equipe. Então, acho que a gente, assim, a gente mesmo vai compartilhando, né? E a gente sempre vê que tem um ouvinte novo, você publica na newsletter, né? Que tem um inscrito novo. Isso. Então, tá funcionando, né, Marcão? Sim, tá, com certeza. É isso. As pessoas estão lendo, né? Ouvindo, isso é muito bom. Provavelmente algumas pessoas que lá no início ouviam, hoje já não ouvem mais, né? Mas se a gente pensar em 3 anos, tem gente que não era nem do GAC, ou tem gente que nem imaginava que era GAC e hoje está entrando, né? E eu sou uma das portas de entrada, o que é bem legal. Legal, Marcão. Bom, então, falando assim sobre novidades, tecnologia, queria fazer uma pergunta sobre o ChatGPT. Você já usou o ChatGPT? E se sim, você tem alguma dica assim pra gente que é do GAC usar de forma adequada, né? Porque a gente sabe que é uma ferramenta que ajuda e ao mesmo tempo pode ser perigosa também, né? Da forma que for utilizada. Então, não sei, você já usou e tem alguma dica pra gente? Eu não usei, assim, usar, né? Eu fui lá e digitei algumas coisas para ver o que acontecia. Então, eu conheço, né? Porque eu precisava conhecer. O que esse negócio faz, né? Então, eu fiz isso. Mas eu não fiz um uso longo, né, do ChatGPT. O que eu perguntei, basicamente, era sobre áreas contaminadas, né? O que são áreas contaminadas? Quem é o responsável pela área contaminada? E ele vai se contradizendo, né? Ele responde A, e depois eu falo, mas peraí, você falou A, mas e tal coisa, o B? Ele fala, né? Ele constrói uma frase, ele é uma ferramenta de linguagem, então ele constrói uma frase. Eu falei, você falou A, mas esse B aqui tem tal coisa, tal, que contradiz aquele A. Me desculpe. Daí ele reformula e vai tentando afinar a resposta mais para o que eu quero ouvir, né? Acho que é isso que ele faz. Ele vai tentando entender a forma que eu estou perguntando, o que eu estou perguntando, e ele vai afunilando as coisas. E ele dá indicações. Muitas vezes eu falo, então, você está baseado em algum estudo? Tá aqui. Muitas vezes o estudo não existe. Ou existe um estudo que o autor é outro, então o autor escreveu uma coisa diferente. Ou o estudo existe com aquele autor, só que diz o oposto do que ele disse que está dizendo, sabe? Então, o ChatGPT como ferramenta, nesse momento, né, as coisas vão mudando, nesse momento eu acho que é perigoso você usar para coisas mais refinadas como o GAC.
provavelmente ele serve muito bem para fazer posts, né, no LinkedIn, no Facebook, talvez, no Instagram, sei lá. Ele deve fazer isso bem. Talvez ele faça uma newsletter, né? Talvez ele faça, eu não sei, não experimentei ainda, mas pode ser que eu experimente um dia. Pode ser que ele faça uma newsletter, que aí é ferramenta de linguagem, né? Talvez ele não faça as minhas piadas, né? Os meus links, mas a notícia ele vai conseguir fazer. Mas para coisa um pouco mais que precisa ter um conhecimento, não é bom. Porém, isso aí vai se desenvolver. E o problema é que as pessoas, né, vão ficar acabando... Tem que tomar cuidado, porque o trabalho delas vai ficar obsoleto, né? Se é uma pessoa que faz relatórios, pegando dados e tabelando, pegando os dados tabelados e falar A é maior que B, transcrevendo em palavras o que a planilha falou, o ChatGPT vai fazer esse trabalho para ela. Então, existe um problema maior, né? Mas vamos falar só do problema do trabalhador aqui. O trabalhador do GAC, ele precisa saber fazer coisas que a inteligência artificial não faz. Senão ele vai ser o primeiro a rodar. Nós vamos rodar todo mundo, né, como sociedade. Mas a gente não quer que o nosso ouvinte aqui seja o primeiro a rodar. Então, precisa se adequar a isso aí. Essas ferramentas de linguagem vêm para derrubar a gente. Então, cuidado. Essa ia ser a minha próxima pergunta, inclusive, sobre essas inteligências artificiais, né? Se você achava, se isso vai ajudar os trabalhadores do GAC ou se você pensa que isso pode criar esse tipo de conflito que a gente comentou agora, né? Então, porque a gente fala muito de otimização das tarefas e tudo mais, mas até onde isso vai, né? Até onde vai otimizar ou até onde vai criar um conflito, né? Vou correr o risco de ser chatão também, mais uma vez. Isso nunca, nenhuma dessas coisas ou nada que seja criada vai ser criada para favorecer o trabalhador. O que for criado pelo capital vai ser criado para favorecer o capital. Então, por enquanto, para o capital é interessante ter pessoas fazendo o trabalho. Porque desenvolver no GAC, né? Assim, em todos os lugares, mas vamos falar do GAC. Para alguém desenvolver uma inteligência artificial que responda às coisas do GAC, custa muito caro. Então é mais barato deixar a pessoa trabalhando lá. Vai ter o dia que vai ser mais barato fazer uma inteligência artificial. E a gente pensa que está ajudando o trabalhador, vai otimizar o meu trabalho, eu vou fazer só o trabalho. Não, o que vai acontecer é que metade vai embora. Talvez otimize o seu trabalho, Tamara, o seu trabalho, Felipe, mas como classe dos trabalhadores do GAC, isso vai ser ruim, metade vai embora. Porque é o capital que manda, tanto o capital, grande capital do cliente, quanto o capital da consultoria. A consultoria só contrata mais um funcionário quando os que estão lá já estão com trabalho até o topo da cabeça, e ela vê uma demanda possível para esse novo contratado ficar com trabalho até o topo da cabeça também. Então, vai otimizar? Se vai otimizar, pode ter certeza. Gente vai embora. Tem gente que vai embora. Mas isso é também inexorável, né? Então, o capital sempre procura formas de fazer isso. O ChatGPT é só uma delas. Sempre o capital está procurando coisas para maximizar a acumulação, lucro e tal. Nunca é para favorecer o trabalhador. Então, a gente tem que, como trabalhador, tem que se preparar para isso, né? Entender os movimentos e buscar as saídas. Acho que é isso, porque todas as profissões vão passar por isso, na verdade, né? Não é exclusivo para a gente, Exato. né? Então, acho que teremos que estar preparados e temos que estar nos preparando para isso, né? De alguma forma. Bom, Tanaka, eu acho que, digamos assim, você acompanhou, você presenciou a mudança das coisas, né? A vida pessoal das pessoas, como também profissional, né? Por exemplo, você é da época que se trabalhava sem câmera digital, e hoje praticamente o processo é 80% digitalizado, né, das coisas, né, para tudo. Seja uma informação que você manda por um celular ou um vídeo, uma fotografia. Pensando então em gerações que você observou e você tem contato, porque a gente acompanha assim, esse pessoal mais velho, que é mais experiente do GAC, a gente tem contato com pessoas mais novas, principalmente você que tem essa interface nos centros de pesquisa. Tem alguma característica que você já pegou de falar assim, ó, isso aqui é característico da geração de fulano, isso aqui é característico da geração de ciclano? Tem alguma coisa que você já consegue assim ver e falar assim, isso é típico desse pessoal dessa geração? Assim, eu não sei se
se é geração ou se é do momento, né, do momento que nós estamos, ou se é da própria idade da pessoa, né? Mas palavras, né? Primeira coisa são palavras, e eu gosto de contar sempre essa história do Newton aqui, que é muito engraçada essa história. Um dia a gente estava dando aula lá e ele fala: pessoal, hoje vai chover aqui, vai chover, eu tenho certeza, o Narciso Vernizzi me falou. E eu comecei a rir, assim, rir de gargalhar, porque o que você está rindo aí, Marcão? Ô Newton, ninguém aqui conhece Narciso Vernizzi, ninguém, não tem nenhuma pessoa aqui que conheça o Narciso Vernizzi. Mas imagina, o Narciso Vernizzi é o homem do tempo. Eu falei: pois é, eu sei. Quando eu era criança, Newton, tinha essa história do Narciso Vernizzi, o homem do tempo. Mas quando eu era criança, ninguém tinha nascido aqui. Ô pessoal, alguém ouviu falar? Não, ninguém tinha ouvido falar de Narciso Vernizzi. Então, e eu mesmo uma vez dando uma aula, pus uma imagem lá do Yoda na mochila, com o Luke, e daí eu falei: caramba, eu tô falando besteira, né? Vocês não conhecem isso aqui não, né, pessoal? Não, ninguém conhecia Então, as piadas, né, as coisas são de gente mais velha. Por outro lado, o cara mais jovem, uma coisa que eu tenho percebido é que o cara nasceu, né, cresceu na geração da internet, do Google. Tudo está no Google. Para mim isso não era natural, né? Que eu tinha que memorizar coisas, então talvez eu tenha uma memória um pouco melhor, mas também hoje em dia eu percebo que para que adianta ter essa memória um pouco melhor, né? Então essa mudança eu vi. As pessoas buscam citações mais exatas, né? Então a citação é exata porque ela consegue ver no Google. Eu tinha que lembrar das coisas e eu tinha o contexto, não a citação exata. Então as pessoas citam mais, né? O que está acontecendo. E também uma coisa que eu vi evoluir é que quando eu era jovem, a televisão mandava em tudo. Então as falas, as piadas, as coisas eram da televisão. E hoje as coisas são das redes sociais, né, numa velocidade muito maior, né, de mudanças. E também já divagando um pouco, eu quando era jovem achei que era muito importante a internet e as redes sociais, porque elas iam democratizar as coisas, todo mundo teria acesso. E, na verdade, o que a gente vê é que não democratizou. As grandes corporações, os grandes detentores do poder conseguem fazer, embora no micro se tenha uma liberdade de fazer uma porção de coisa, no macro a tendência é caminhar para o mesmo lado que eles querem que a gente caminhe. Mas é isso. Basicamente, eu não tenho essa história das gerações, que o cara gosta de carro, outro não gosta, então eu não observo. Um gosta de café, outro não. Isso, essas coisinhas aí são coisinhas, né? Então acho que não representa, a gente não tem dados para dizer que a geração é assim ou assado, e eu acho que é mais a coisa do vocabulário, né? Que a gente mais velho usa um vocabulário que as pessoas mais jovens não entendem, e às vezes ocorre ao contrário, e a pessoa mais jovem ela tem uma velocidade maior, então ela não se prende muito na atenção. Você precisa, né, fazer coisas para prender mais a atenção delas, e elas estão buscando as citações exatas, mas logo buscam e esquecem, né? Então pouca coisa fica, né, assim, interiorizada nas pessoas, que tem muita coisa. E aí eu vou até falar pra gente conversar sobre um tema que no começo do podcast estava em alta, que era a questão da saúde mental do pessoal e até do nosso ciclo, assim, do GAC, porque eu acho que foi colocado bastante à prova, né? Muita gente às vezes se viu sozinha, ficava em casa isolado, e aí o dia a dia muitas vezes acabava sendo o trabalho, porque a maioria do pessoal não parou de trabalhar, né? Nesse nosso mercado. E desde que a pandemia amenizou e as pessoas voltaram a ter a rotina de como era antes, você sente que, pelo menos no seu ciclo, né, quando a gente tem alcance, você sente que essa saúde mental voltou, ou ainda a gente percebe questão de ansiedade, depressão, se você vê que descobrimos um problema novo ou ficou em alta e foi discutido muito sobre esse problema, mas esse problema foi atenuado com a volta da rotina, ou ele acha que esse problema ainda continua latente, mas num outro formato? Eu acho que é a segunda opção que você falou, pelo que eu tenho observado, né, Felipe? A gente não se dava, antes da pandemia, se dava pouca atenção à saúde mental. Pessoas da minha geração costumavam dizer que poxa, precisa alegrar o outro, precisa, né, deixar a pessoa feliz. Como é que a pessoa pode ficar triste? Como a gente achava que era uma opção da pessoa, né?
até a gente entender de alguns anos para cá que isso não é uma questão dela querer ou não, né? São desequilíbrios até químicos, né, dentro do cérebro e tal. E daí na pandemia esse negócio explode. Infelizmente muitas pessoas se viram angustiadas e sem perspectiva, e isso acabou gerando os desequilíbrios também, e aquilo que a gente viu, né, infelizmente, muitas pessoas perderam a vida e tal. Agora, desde que você, como você falou, né, que amenizou a pandemia, a gente imaginaria que as coisas melhorariam, mas eu não estou vendo melhora não, pelo contrário. Cada vez mais eu ouço gente que, poxa, me deu um negócio, eu tive que parar por um mês, tive que parar por 2 meses, tive que tomar não sei o quê, tive que, assim, incrementar a minha terapia, né, fazer mais sessões, eu tive que entrar na terapia, de várias pessoas aqui que falaram comigo que estiveram muito perto de uma ruptura ruim, né, isso depois da pandemia. Agora, a gente pode dizer que ainda é reflexo, né, da pessoa ter tido toda aquela carga lá, e isso ainda está vindo com elas. Mas a minha conclusão, que não é uma conclusão definitiva, né, mas o que eu estou achando é que a nossa vida é assim, é angustiante. E não vão pôr toda a culpa, 100% da culpa no capitalismo, mas o capitalismo, essa pressão que a gente vive do capitalismo é um componente muito importante. Não é só ele o culpado, né? Toda essa questão que a gente acabou de falar aqui, de muitos estímulos, muitas redes, muitas coisas para a gente saber ao mesmo tempo, a gente precisa dar conta de muitas demandas pessoais, afetivas, meu filho, minha esposa, meu pai, a minha mãe, esse está doente, eu tenho demanda profissional, não sei o quê. Então, tudo isso daí junto. A vida moderna não melhorou com o, entre aspas, fim da pandemia, né? Não melhorou, não. Tô vendo, inclusive, o que eu tô vendo é piorar, né? Infelizmente. Ô, Marcão, tentando falar sobre uma perspectiva mais positiva, né? Algo que a gente conversa bastante, isso é uma pergunta da Nádia, inclusive, mas é algo que a gente conversa, que a gente vê que você, nas suas newsletters, né, nos seus conteúdos, você discute e aborda muito a questão do decrescimento, né, e do bem viver. Então, como alternativa, né, para combater todas essas situações, inclusive a crise climática. Uhum. Então, nesses seus estudos, né, você como estudioso desse tema, você enxerga formas de como a gente pode aplicar esses conceitos no nosso GAC? Bom, primeiro que tanto o bem viver quanto o decrescimento, eles pregam que as pessoas tenham prosperidade, né? As pessoas tenham uma boa vida. Então, não é para a gente decrescer no sentido de que vamos viver no paleolítico, né? A gente precisa de uma boa vida, mas uma boa vida para todos, e todos significa todas as pessoas, não só todas as pessoas, como todo o planeta. Então essa é a primeira premissa, assim, né? Então vamos imaginar o seguinte: a gente precisa de petróleo para que tenha uma boa vida? Pode ser que a gente precise, né? A gente precisa estudar isso, mas vamos imaginar que a gente precise. Legal. Vamos extrair quanto petróleo a gente precisa extrair para que todos tenham uma boa vida. Então é nesse sentido que o bem viver e o decrescimento estão agindo. Essas teorias e outras dizem o seguinte: o planeta é finito, né? O ecossistema é maior do que a economia. Então o planeta é finito. Não dá para a economia crescer indefinidamente. O que seria natural para nós que somos engenheiros, que a gente vê a termodinâmica, né? A segunda lei da termodinâmica, e a entropia só aumenta. Então não é possível crescer indefinidamente. Então a gente precisa decrescer, mas como decrescer? Todo mundo por igual? Não, a gente tem que repartir melhor os recursos, né? Compartilhar os recursos, cooperar para que todos possam ter uma boa vida. Então essa é a base do decrescimento e do bem viver. É possível fazer isso dentro do sistema econômico? Vamos dar um exemplozinho pequeno aqui. O programa chama Shark Tank, né? Tanque dos tubarões e tal, onde as pessoas supostamente vão com ideias ali, os tubarões são caras com grana que vão investir ou não no negócio. Beleza. O cara investe no negócio se aquele negócio dá um lucro. Mas não é um lucro. Tem que dar um lucro, manja? E se não dá o putz de um lucro, o tubarão dá conselhos para o cara, assim, de bom grado: eu estou te ajudando a que você tenha um bom lucro. Vamos ver, se o negócio custa 10 para ser feito e você vai vender por 30,
Da onde saíram esses 20? Né? Então, nesse nosso sistema, não é possível ter um decrescimento, um bem viver, porque a pessoa está se apropriando do trabalho, do tempo de outras pessoas que construíram aquele produto. Então, dentro desse nosso sistema atual, é impossível ter um bem viver para todos, né? Porque a ideia não é distribuir, pelo contrário, a ideia é acumular. Então, se a gente continuar com a ideia de acumular, não distribuir, não tem como. E o GAC é totalmente inserido dentro desse sistema que nós estamos. O cara que vai pagar é o cara que está tendo lucro. Se ele não está tendo lucro, ele não vai pagar pelo GAC. E tem uma coisa que, assim, no olhar do trabalhador está certo, você só vai trabalhar se você for pago, né? Seu salário é esse. Mas não existe empresa, não existe entidades que fazem alguma coisa ambiental na nossa área, porque é legal fazer um negócio ambiental, porque eu quero fazer. Não, todas as empresas que atuam no GAC, as consultorias, as empresas de sondagem, os laboratórios, estão ali porque estão lucrando. Então, decrescimento e o bem viver no GAC, eu acho que muito difícil, Tamara. Isso é muito importante para a sociedade. Eu acho que a gente tem que buscar isso. Tem que buscar o bem viver e o decrescimento. Aliás, é a saída, né, para a gente. Então, a gente tem que... Essa é a saída otimista, né? Então, nós temos que buscar, lutar por isso. Se a gente conseguir caminhar para esse lado, muitas coisas vão ter que mudar aqui. E o GAC vai ser uma delas. O GAC vai ter que funcionar porque é questão de saúde, de minimizar os riscos para as pessoas, só que vai funcionar numa outra ótica. E aí eu não sei como é que vai ser. Não vai ser desse jeito que nós estamos fazendo. Não sei como seria. Precisaria de uma revolução no modelo social primeiro, e aí dentro dessa mudança das atividades econômicas o GAC estaria junto, né? Mas não dentro do GAC para depois... É isso aí. Não tem como a gente fazer alguma coisa isolada, né, de um sistema maior, né, muito maior, né? A gente é um sisteminha muito pequeno aqui. Isso é um dos atores, né, de uma máquina muito grande. Sim. E podia dar um exemplo. Vamos imaginar uma consultoria qualquer. Como seria isso? Isso seria falar assim, olha, nós não vamos aceitar qualquer cliente, nós vamos trabalhar em prol do ambiente, nós vamos fazer o que precisa ser feito, né? Ainda que a gente diminua as nossas margens de lucro. E aí, o que precisa ser feito, não só técnico, mas também para os trabalhadores. Tamara, quantas horas você está trabalhando aí? 12? Pô, 12 é muito, né, por dia, né? Você precisa trabalhar 30 horas por semana só. Então, ao invés de ter uma Tamara, nós temos que ter 3. Mas isso vai impactar a margem de lucro. Não tem problema. Porque nós estamos aqui querendo fazer um mundo melhor, começando aqui pela nossa empresa, e nós vamos fazer as coisas desse jeito um pouquinho diferente. O acionista vai falar, não, a ação vai cair, eu vou sair daqui, vou ser acionista da Coca-Cola agora. E aí, né, isso pode dar um problema algum dia, né? Mas assim, dando o nosso exemplo aqui, a corporação vai falar, não importa. A ação pode cair quanto quiser, nós vamos fazer o que a gente acha certo, que é o bem viver aqui dentro da nossa empresa. E tanto com o cliente, quanto para a sociedade, quanto para quem trabalha aqui. Então, poderia fazer isso? Poderia. Seria muito interessante. Acho possível, num curto prazo aqui, nos próximos anos, acho que não, Tamara, mas também é uma coisa para a gente avaliar aí, né? De repente, é uma outra forma de ter a empresa, né? De recrutar as pessoas e tal. Bom, recentemente, né? Acho que desde o ano passado, eu vi algumas publicações vinculando o Ministério do Meio Ambiente, né? Que é um âmbito federal, com AESAs, né? E com áreas contaminadas. Você tem alguma informação assim para compartilhar com a gente? Como tem sido essa interação entre entidades e órgãos? Se são motivos para a gente ficar otimista? Qualquer assunto relacionado a isso que você possa compartilhar? Legal. Eu acho que assim, não tem nada tão grandioso, né? Mas foi um acordo de cooperação que a AESAS fez com o Ministério do Meio Ambiente, acredito que em 2021, talvez 2022. Acho que tinha como objetivo 2 grandes objetivos. Um é fazer um cadastro nacional de áreas contaminadas, um banco de dados nacional sobre as áreas contaminadas, e capacitar os funcionários, né, as pessoas que trabalham nos órgãos ambientais ligados ao Ministério do Meio Ambiente, para lidar com áreas contaminadas, que em geral eles trabalham com outras coisas, né, ambientais, não com áreas contaminadas.
E aí isso foi o estopim para a ESAS criar os cursos gratuitos específicos para órgãos ambientais. E aí não só do Ministério do Meio Ambiente, mas de todos os órgãos ambientais do Brasil e até alguns do exterior. Então a ESAS tem feito isso, esses cursos, e isso tem a ver com o convênio com o Ministério do Meio Ambiente. E assim, é um convênio que, né, não tem ônus para o poder público. Então a ESAS faz os cursos e o Ministério do Meio Ambiente indica as pessoas para participar do curso, somente isso. E a ESAS patrocinou, vamos chamar de patrocinou, mas a ESAS está pagando, sei lá, pelo desenvolvimento desse sistema que vai integrar as áreas contaminadas do Brasil, que vai localizar, né? Olha, tem área contaminada aqui, ali e tal. É um sistema unificado nacional. É positivo, né? Esse convênio é positivo e as ações estão sendo boas, de modo mais amplo, estão sendo muito boas. Não sei como ficou, né, na virada de 2022 para 2023, com o novo Ministério do Meio Ambiente, um novo presidente do IBAMA, como que está o convênio? Eu acredito que continua do mesmo jeito, porque o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, não tem nada a perder com esse convênio. Então acredito que as coisas continuem andando. Legal, Marcão. E ao longo da sua trajetória, você tem participado dessa evolução do GAC, né? E foi até um tema que você comentou muito com a Giovana Sete no episódio recente, né? Então você tem visto aí a evolução tecnológica, a gente tem visto, né? Metodologias novas, ferramentas, publicação de normas, diversos projetos complexos, né? Que a gente tem conhecimento, técnicas de remediações diferentes que têm surgido. Mas dentro dessa evolução, tem algo que você vê que o mercado ainda não aderiu de nenhum jeito? O mercado, em geral, tem aderido, né, as tendências, né, de um pouco mais, um pouco menos, mas o mercado tem aderido ao que a ciência tem apontado como um caminho mais correto. Mas, assim, eu vejo, basicamente, algumas questões que ainda precisa ter um entendimento melhor. Primeiro, a proteção da água subterrânea, né, como um recurso, não um direito, né, como um direito humano, um direito mundial, né, natural, para essa geração e para as próximas. Então é muito difícil, tem sido muito difícil o mercado, os responsáveis legais principalmente, falar, olha, a água subterrânea é importante e nós atingimos a concentração máxima aplicável, a CMA aqui. Isso significa que não tem risco de inalação de vapores em ambientes fechados a partir da pluma que está saindo na água subterrânea. O que é um negocinho assim, desse tamaninho, né? E a gente está deixando ali aquela contaminação na água, fora a contaminação no solo, que a gente nem sabe onde está, né? Então, o nosso mercado está alargando. Então, isso é um problema. Isso eu vejo que está difícil do mercado se conscientizar que isso é uma coisa importante. Então, essa é uma dos grandes temas que a gente precisa melhorar aqui. E o segundo é o vapor, né? Então, as pessoas estão preocupadas com o vapor, que de fato precisam se preocupar mesmo, né? Que é um risco imediato ali, né? Da pessoa que está respirando ali embaixo. Mas a gente tem feito uma investigação que pega um dado, 2 dados, muito poucos dados, para a gente dizer que realmente é seguro. E mais, tem um prédio que vai ser construído ali, mas e essa pluma de substâncias voláteis no ar do solo, nós não estamos sabendo, não estamos vendo. Para onde está indo essa partição, né? A partição sai da massa e anda pelo ar do solo e vai para o vapor ou no ambiente fechado ou no ambiente aberto. O risco está no ambiente fechado, mas essas emissões estão acontecendo e a gente não sabe onde ela está. Então, esse tipo de abordagem de investigar plumas no ar do solo, caminhos da contaminação dos compostos voláteis no ar do solo, a gente não tem feito também. Então, acho que basicamente essas duas coisas que a gente precisaria melhorar mais. E aí, Tanaka, acho que é uma pergunta assim mais pessoal, né? Em toda a sua trajetória, experiência de vida. Mas com esse olhar, né, para dentro do GAC, teve algum fato assim que você presenciou que trouxe assim, tipo, bastante satisfação de falar assim, nossa, que legal que isso finalmente aconteceu, ou até alguma coisa pessoal assim de, nossa, que orgulho que isso aconteceu, foi marcante assim nesses últimos anos que você queira compartilhar com a gente? Bom, tem vários trabalhos que as pessoas queridas como vocês e outros, né, falam, olha, fizemos aqui
Tipo a caixa preta. Fizemos aqui a nossa caixa preta. Olha aqui o que aconteceu, nós vimos o negócio. Tal. Então esse tipo de coisa é muito legal. Fizemos ali os poços temporários de vapor e nós encontramos ali o foco e fomos lá e estava lá a fonte e tal, né? Esse tipo de coisa é muito legal. E também pessoas me falando assim, olha, o órgão ambiental de não sei aonde, né, que não é a CETESB, é órgãos ambientais estaduais, e mais de uma vez, eles estão querendo que a gente faça amostragem de solo de perfil completo, instale os poços na unidade de estratigráfica de maior fluxo. E como é que faz isso, né? Então uma pessoa que está na consultoria me perguntando como é que faz isso, porque o órgão ambiental exigiu, e eu nem sei quem são as pessoas lá do órgão ambiental, então é uma coisa que é muito interessante, né? O conhecimento vai circulando ali e vai sendo incorporado pelos atores, a ponto de um ator que é técnico, né, o cara da consultoria, começar a se preocupar com isso, coisa que ele não se preocupava, porque o órgão ambiental pediu, e o órgão ambiental pediu porque essa informação está circulando. Então, essas, assim, profissionalmente são as coisas mais legais aí, né? E claro, né, as conversas que a gente tem aqui, sei lá, teve uma pessoa, né, que falou do podcast, que a pessoa estava assim, desacorçoada com a área, ia sair do GAC, mas daí ela começou a ouvir o podcast, viu uma história de uma pessoa, viu a história de outra pessoa, me viu falando sobre alguns episódios técnicos e falou, pô, esse negócio é legal, vou continuar mais um pouco aqui, e hoje ela está mais feliz com a área, não só, obviamente, não só pelo podcast, né? Mas deu uma balançada nela, que ela estava totalmente desacorçoada, né? E daí ela voltou. Então, esse tipo de acontecimento tem sido muito legal nesses últimos 3 anos aqui. E vai até... Talvez vai até de encontro com aquele tema sobre a gente falou de engajamento e alcance, né? Sim. Eu acho que um fato desse, digamos assim, responde qualquer... Nossa, com certeza, muito. E agora pensando no lado oposto, né? Tem alguma, vamos chamar assim, de decepção ou alguma frustração que, não necessariamente com você, mas que você presenciou na nossa área, que você falou, puta, que fato trágico, né? Sim. Tirando as coisas grandiosas, né? Só falando de coisa do dia a dia, profissional e tal, o cara insistindo, pessoas que têm conhecimento e têm condição de decidir diferente, insistir em fazer o negócio que é errado, e não por ignorância, o cara sabe que é errado, mas está fazendo negócio errado para atender uma demanda comercial ali, né? Ou da empresa que ele trabalha, ou uma demanda comercial do cliente dele. Vamos fazer só isso daqui mesmo, ou vamos contratar a pior empresa prestadora de serviço de topografia, de sondagem, laboratório, vamos contratar essa aqui mesmo, que tanto faz. Vamos dar o exemplo da sondagem. A sondagem é tudo igual, o cara faz um furo no chão, ao olho do cara que está pagando, lá do comercial da indústria, para ele tanto faz realmente, mas um cara da nossa área, com conhecimento, dizer que é tudo igual assim e apontar as duas como possíveis contratadas, isso são coisas que deixam a gente chateado, né? A pessoa que tem conhecimento e tem condição de decidir por fazer um negócio inferior por conta de questões comerciais. Isso profissionalmente é chato. Obviamente, né? Não se compara a pessoas que ficaram doentes, né? Pessoas que perderam a vida e tal, né? Sem contar isso aí. Tô falando só no profissional, é isso que a gente fica mais chateado. Ô Marcos, e na sua história pessoal, se você pudesse voltar no tempo e conversar com o Marcos lá de trás, tem alguma coisa que você falaria, olha, Marcos, faz isso diferente, que é melhor? Tem alguma coisa que você faria diferente? Caramba, não sei, Tamara, puxa vida, é uma boa pergunta, hein? A gente, sei lá, tende a achar que não, né? Porque o desfecho, né? O que mudaria o desfecho, né? O que eu faria diferente para mudar o desfecho? O que eu mudaria? Sei lá, ao mesmo tempo várias coisas, né? Eu sou, como eu falei, meio chatão, né? Talvez eu me falasse, vai, né? Seja mais companheiro das pessoas e tal, né? Não seja tão, assim, bicho do mato e tal, né? Fale mais com as pessoas. Acho que mais nesse sentido, né? De ser uma pessoa melhor, né? com os outros. Sobre as questões profissionais, eu acho que no fim eu tive privilégio, né, de poder mudar, de poder escolher. Eu não tinha que
como muitos que eu entrevistei aqui, não tinha que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, né? Então eu pude refletir, pude estudar aqui, caminhar por um lado, para o outro. E acho que as decisões profissionais foram todas acertadas. Exceto talvez o negócio de ir para a área ambiental, eu devia ter feito sebo, né? Como a gente falou, né? Tinha continuado com o sebo ali, mas não, brincadeira. Foi uma boa decisão, eu pude dar boas contribuições, eu acho. Eu e a Nádia, a gente brincou quando a gente escutou essa história, a gente falou, ainda bem que você não abriu o seu sebo, que o Marcos veio pro GAC. E a Lilian tem uma boa responsabilidade nisso, né? Como a gente já estava namorando, ia casar e tal, daí, pô, talvez ela não falou nada, né? Mas deve ter pensado. Se esse aí for abrir o sebo, acho que eu vou sair fora. Antes que ela falasse, eu resolvi, vamos então aqui. Tá certo, obrigada, Lilian. Ô Marcos, e você comentou da questão de comunicação, né? Mas assim, pra gente, seus ouvintes, né? Você é um ótimo comunicador, né? Então você passa ideias claras, objetivas, você dá aula, né? Não só no podcast, mas nas suas aulas também, a gente aprende muito. E muitos dos seus ouvintes precisa, né, fazer uma apresentação para cliente, precisa vender uma ideia, precisa convencer alguém de alguma técnica que viu lá na pós, precisa conversar com os órgãos ambientais também. Como você é esse bom exemplo para a gente de um ótimo comunicador, você pode dar algumas dicas para a gente disso, de comunicação, de como ser um bom comunicador? Eu posso, porque eu não sou um bom comunicador, então eu posso dar exemplos, porque é difícil para mim, né? Sempre foi muito difícil eu me comunicar. Sempre, desde que eu era criança. E, aliás, até hoje. Sabe aquele negócio de, liga lá para não sei quem, pede para ele fazer não sei o que. Não, putz, eu não quero ligar para não sei quem. Eu não quero ficar falando. Não quer ser a pessoa que liga para pedir a pizza, Isso, né? Exatamente isso. Então eu não sou um bom comunicador. Então eu posso dar umas dicas para as pessoas que também não são boas comunicadoras. A primeira coisa, você tem que saber o que você vai falar, mas saber mesmo, assim, saber não só o que você vai apresentar, mas saber tudo o que você vai falar. E, se possível, você antecipar algum tipo de questionamento, né? Você saber o ponto frágil do que você está falando e contornar esse ponto frágil, né, com a sua proposta. Essa é a primeira coisa. A segunda dica importante é você tem que montar, se você for montar uma apresentação, tanto a apresentação no PowerPoint ou aula, ou um discurso, você tem que montar uma história, assim. As coisas têm que ter encadeamento. Você não pode pegar coisas soltas e ir jogando no meio. Muita gente dá aulas assim, né? Eu preciso falar de tal coisa. Daí bota um slide com a tal coisa, mas está desconectado. Embora a pessoa saiba muito e aquela coisa que ela vai falar seja importante, o aluno acaba não incorporando aquilo. Então você tem que tentar encadear a história, né, de uma maneira lógica e inteligível para os outros. E, se possível, você buscar coisas do dia a dia para relacionar. Mais ou menos isso. E tem uma outra coisa que eu também faço, né, assim, quando eu posso, né, nas aulas não, mas para o podcast sim, que é escrever, né? Então a introdução e o final eu escrevo antes, né? Escrevo, vejo, tá bom, tal, e daí eu falo. Então isso dá a impressão que eu sou o melhor comunicador, né, do que eu realmente sou. Então acho que essa preparação é importante. Deixa eu complementar. Poucas pessoas, né, têm o dom de sair falando. A gente conhece algumas, né, são amigos nossos que têm o dom. O cara pega e sai falando e pronto. O Leandro, por exemplo, né, o William, o cara, vamos lá, e o cara vai e fala e pronto. Mas eu não sou assim. Então essas dicas são mais pra gente que é como eu, que mais tímido e tal, e precisa se preparar para falar. Saiba o que você vai falar, monta um encadeamento, aí uma história, busque os pontos frágeis e para você rebater. Acho que é isso aí. Obrigada, Tanaka, eu Marcão. não vou acreditar no que você está falando, tá? Porque de tanta aula que eu já ouvi sua, de tanta conversa que a gente já teve, você falar isso, mas beleza, a gente aceita aqui, né? Podcast que todo mundo ouvir, a gente aceita. Não, mas é verdade, nas aulas mesmo, ainda mais nas suas aulas, né, Felipe, que faz mais tempo, então eu me preparava pra caramba. Nossa, eu tenho que falar isso, tenho que falar aquilo, eu tenho que mostrar tal coisa, eu tenho que encaixar isso naquilo, né? Então é uma preparação grande, é estressante para quem não é tão bom para sair falando assim. Precisa preparar, sim.
Vamos pensar assim, igual que você falou o termo chatão, mas acho que a gente pode colocar como metódico. Metódico pode ajudar isso, né? Acho que sim. Bom, Itaná, tem uma figura que faz tempo que eu não escuto falar também, não tenho falado com ele, é sobre o Charles. Tem alguma novidade para contar pra gente? O que ele anda fazendo? Alguma atualização? Engraçado, Felipe Charles é um grande cara, né? Você conhece, a Tamara também, né? De outros carnavais. E uma coisa curiosa é que ele é mais chatão do que eu. Eu já ajudei ele várias vezes a arrumar as coisas e ele desarruma o que eu arrumo para arrumar do jeito dele, né? Então o Charles tem essas coisas aí. E outra coisa curiosa é que ele é 6 dias mais novo que eu. 6 dias. Eu faço dia 23 de agosto de 71, né? Eu nasci, ele nasceu 29 de agosto de 71. Então nós temos 6 dias de diferença, então eu brinco que ele é bem mais novo. Mas o Charles, não, ele tá com a gente, né? Embora a gente não faça muitos trabalhos de campo, praticamente nenhum, né? Muito raro, mas a gente ainda faz um ou outro, né? Eu esqueci de falar isso naquela sua outra pergunta. De vez em quando alguém chama a gente para fazer alguns trabalhos de campo, porque a gente ainda tem a Power Probe e tem o ferramental Dual Tube. Então a gente faz amostras de solo rasas, né? Que a Power Probe consiga fazer, mas não instala poço nem nada. Então ele está com a gente, né? Embora a empresa tenha falido, vamos, né, dizer assim, ele continua lá com a gente e fazendo esses trabalhos aí. Talvez alguém possa perguntar, mas como é que você ainda paga ele se não tem trabalho, né? Como a gente vendeu a máquina aí há uns 2 anos atrás, a gente ainda está com essa grana e consegue pagar e vamos continuar com ele por quanto a gente conseguir e por quanto ele quiser também, né? Que às vezes ele pode se encher o saco de não fazer assim trabalhos de verdade, né? E como a gente, ao sair as pequenas ferramentas, inclusive a Power Probe, ficaram lá na chácara do meu pai, ele vai lá, assim, 3 vezes por semana, vai lá, olha as ferramentas, mexe uma coisa de lugar e claro, como ele gosta de chácara, ele vai, rega as plantas e faz esse tipo de coisa não ambiental, né? Um cara fantástico, um cara genial, né? E sempre quando eu tenho alguma dúvida de ferramenta, assim, de vamos inventar tal coisa, eu recorro a ele porque é o cara que entende mesmo de verdade. Então é isso. E algumas vezes as consultorias para consultoria que eu faço envolve olhar no campo o que está acontecendo. E ele vai sempre, né? Que o olhar dele é muito refinado e ele sabe o que está acontecendo e quais são os problemas. Então, consultoria para consultoria e consultoria para sondagem, né? Todas as consultorias para sondagem que a gente fez não eram empresas só de sondagem, eram consultorias que tinham sondagem. Então, como o negócio da consultoria não é fazer sondagem, então, em geral, essas empresas têm mais dificuldade e nos contratam para dar uma olhada lá, até o Charles faz isso. Então, é basicamente isso. Nas aulas práticas do Senac, ele sempre vai também, como ele foi há 2 ou 3 semanas atrás lá no Senac. Então, o Charles é um grande cara, um grande amigo, e como trabalhador é fantástico, né? E como profissional do GAC, é o cara que mais entende de sondagem que eu conheço, né? Nesse nosso mercado, o cara que mais entende disso aí é o Charles. Então, por enquanto, tá aguentando firme com a gente, Felipe. Tomara que continue mais tempo. Legal, fica aqui um abraço aqui registrado pro mestre Charles. Legal. Abraço, Charles. Aí, um tema que era até um assunto que a Nádia levantou com a gente, e na época foi uma repercussão até interessante, foi naquele Enem, acho que foi de 2022, que teve uma pergunta que era diretamente ligada ao GAC, Sim. né? Que questionava sobre oxidação como uma técnica de remediação, né? E aí muita gente do mercado e até pessoas que não eram do mercado, a gente recebia em grupo, tinha discussão, então a gente viu o nosso trabalho na boca, assim, do pessoal, né? Como que você enxerga isso? Ou qual seria o caminho, até para o nosso trabalho também ser mais valorizado, de certa forma, do público que não é técnico, vamos falar assim, o público em geral, de eles terem mais acesso com esses temas, para não ficar uma coisa muito não palpável, que é água subterrânea, que é subsolo, que a gente não vê, e a sociedade enxergar melhor isso, dar um valor diferente, para a gente ter mais força
para poder gerenciar isso de uma melhor forma. Obrigado, Nádia, por essa. Realmente, né? Bom, o Enem, ele tinha como pano de fundo a nossa área, mas a pergunta era sobre as reações de oxirredução ali, né? E o Enem faz muito isso. Então, até os críticos do Enem falam, o Enem falou de tal coisa. Não, o Enem não falou de tal coisa. O Enem pegou um pano de fundo ali para fazer uma questão, né, que uma pessoa do ensino médio tem que saber. Mas eu entendi, o espírito da pergunta não é esse, não é falar do Enem, né? É falar o que nós temos que fazer aqui. Eu penso bastante nisso e eu não tenho uma resposta muito clara. Eu acho que a gente tem que criar linguagens mais acessíveis para o público. Por exemplo, eu mesmo pensei nisso. Poxa, precisamos fazer um jogo, talvez um jogo de tabuleiro, né, que fale das coisas, mas não pode ser um jogo de tabuleiro que a gente queira enfiar o negócio técnico ali muito rebuscado, né? Tem que ser um jogo ou de tabuleiro ou de videogame, mas eu não entendo muito de videogame, mas enfim, um videogame que fizesse isso, né? Que o cenário fosse o meio ambiente subterrâneo, a necessidade disso, ter mais histórias normais, né? Como eu indiquei recentemente na newsletter, um livro que era uma história normal ali, uma aventura de um cara que era um ecoterrorista e tal, vai explodir umas refinarias e o agente não vai deixar, mas os dois estão preocupados com o meio ambiente, um de um jeito, outro do outro. Então tinha que ter alguma coisa dessa, uma história individual, né, de pessoas vivendo, que chamasse atenção para o problema. Mais ou menos como o filme lá, o Dark Waters, né, que chama atenção para a contaminação de PFAS. Então tem que ser coisas assim, culturais, né, de um alcance maior, usando o nosso negócio, né, o gerenciamento de áreas contaminadas, como um pano de fundo, não sendo... a gente não pode querer dar aula de gerenciamento de áreas contaminadas para esse público. A gente tem que usar isso como um pano de fundo para outra coisa. Não sei exatamente como, mas acho que o caminho seria por aí. E aí, nesse sentido, quando eu tiver alguma coisa, uma ideia, né, interessante, aliás, se alguém que estiver nos ouvindo tiver uma ideia, a gente pode falar, por exemplo, para a ESAS. E a ESAS certamente gostaria de fazer uma coisa como essa. Vamos supor, eu tenho uma ideia aqui, vou fazer um videogame que é assim assado, um videogame não, né, um jogo eletrônico que tem assim assado, tal. Certamente a ESAS vai considerar divulgar isso, patrocinar, sei lá. Pode, não só a ESAS, mas outras pessoas do mercado, indústrias e tal, poderiam fazer isso, desde que alguém tenha a ideia correta. Eu ainda não tive a ideia, mas se alguém aqui tiver, vamos lá. Bom, foi uma boa comemoração aqui dos 3 anos, foram perguntas instigantes, né, e muito boas. E agradeço mais uma vez por vocês participarem dessa comemoração. E fiquei muito feliz em conversar com vocês, né? Primeiro, conversar com vocês. E segundo, que vocês pudessem participar de um episódio comemorativo, aqui nesse caso dos 3 anos. Então, primeiro, eu agradeço a participação de vocês. E segundo, aqui eu deixo para vocês as palavras finais agora. Obrigada, Marcão. Na verdade, é uma honra para a gente estar aqui, né? Gravando essa entrevista e num episódio tão especial de aniversário. A gente acompanha você sempre, né? E aprende muito. E te agradecer por ser essa pessoa, né? Por compartilhar essas informações, compartilhar conhecimento, dar voz às pessoas, né? Do GAC. E dar essa oportunidade para as pessoas é muito especial o trabalho que você faz. Então, acho que eu só queria agradecer mesmo, parabenizar pelo aniversário do podcast e continuamos juntos. Obrigado. Conte com a gente. Sim, não podemos esquecer, vamos agradecer a Nádia também, né? Não pôde estar com a gente, mas a Nádia também é uma pessoa muito importante para a gente. Com certeza. Felipe, ficou para você. Bom, tá, não, assim, fico feliz, lisonjeado, né, vamos falar assim, de ser lembrada para participar desse episódio. Toda forma de participar e contribuir, eu fico muito feliz, fico muito satisfeito, né, de ter isso. Esse trabalho que você faz é sem palavras. E hoje eu acho que foi mais especial que a gente pôde ouvir de você e deu a oportunidade para quem não te conhece tão de perto entender sua visão de mundo das coisas. E eu acho que isso é muito interessante. Por mim, assim, eu posso ficar horas com você conversando e debatendo vários temas que não necessariamente sejam de GAC.
E acho que hoje foi um episódio especial também por ser pessoal, né? Com certeza, com certeza. E aí, assim, o agradecimento também para a Lilian, como sempre. A gente sempre pensa nisso. A Nádia não tá aqui, mas tenho certeza que, do mesmo jeito que eu iria repetir o que a Tamara acabou de falar, né? Então é só vezes 2 o que ela falou. E eu acho que com a Nádia seria vezes 3. Legal. Legal. Obrigado por estar sempre com a gente, viu, pessoal? Foi muito legal. Obrigado pela comemoração. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado desse episódio especial. A Tamara e o Felipe foram entrevistados juntos aqui por mim no episódio 45, chamado O Amor é Lindo. Ouçam lá também, que foi um episódio bem bacana. Eles são pessoas muito legais, foram alunos e depois vieram a se tornar amigos muito queridos, alguns dos amigos muito queridos que fizemos nesses anos de GAC, e com quem temos muita afinidade. Como vocês viram, eles conduziram muito bem o episódio, espero que vocês, ouvintes, também tenham se sentido representados por eles e tenham gostado das perguntas. E espero que tenham gostado também das respostas, é claro. Talvez eu não tenha conseguido deixar claro um ponto ou outro, mas o básico eu falei aqui. Acho que esqueci de falar que eu gosto muito de ler, de estudar, de aprender e de relacionar as coisas que eu estou lendo e estudando com outros conceitos, como o do gerenciamento de áreas contaminadas. Isso me ajuda muito a preparar os materiais. E poder fazer isso aqui com vocês é um negócio muito gratificante. Então esses 3 anos foram muito legais, muito por conta disso. Me permitiram ler mais e estudar mais. A Lilian me falou que pode ser que haja um tom meio pessimista algumas vezes, mas não é um pessimismo vazio, né? É mais uma provocação, um chamado à reflexão, um chamado ao pensamento de vocês. O primeiro que, quando eu critico o sistema de modo geral e as corporações mais especificamente, inclusive as do GAC, eu sei que vocês que me escutam não são as corporações. Vocês são os trabalhadores e as trabalhadoras que fazem a engrenagem girar e que têm que conviver, de um lado, com a consciência que as coisas poderiam ser melhor, deveriam ser melhor para todos. E de um outro lado, vocês convivem com as necessidades básicas da vida que precisam ser atendidas, né? É o emprego de vocês, é a sobrevivência de vocês. Afinal de contas, é preciso estar vivo para lutar no dia seguinte. É preciso ter emprego para ter consciência. E segundo, eu acho que há saída sim. E essa saída tem que passar pelo decrescimento. O decrescimento vai ser a única maneira de interromper as mudanças climáticas irreversíveis que vão colocar em risco a manutenção da vida humana da Terra. Estão colocando já, né? A vida humana da Terra está em grave risco. Mas, obviamente, para que haja decrescimento, é imprescindível que tenhamos uma distribuição justa dos recursos. Quem não tem nada, você vai querer que o cara que não tem nada decresça? Isso seria absurdo. A gente precisa de uma distribuição justa dos recursos, uma redução assim drástica das desigualdades. Basicamente, teria que ser naquela máxima, a cada um de acordo com a sua necessidade e de cada um de acordo com a sua possibilidade. Para que isso aconteça, é necessário que enxerguemos novos modos de vida, mais baseados na cooperação do que na competição. E acho que essa é uma visão otimista, né? Procurar a cooperação é uma visão otimista. E acho também que os nossos canais aqui contribuem para essa construção de um mundo melhor. Enfim, eu estou feliz pra caramba de ter comemorado esse 3º aniversário conversando com essas pessoas queridas e sendo ouvido por vocês, que são a razão de estarmos comemorando esses 3 anos. Que venham mais 3, mais 6, mais 30, mais 300 anos, de preferência sem novas pandemias, né, claro, e com um mundo cada vez melhor. Não posso deixar de agradecer aos nossos companheiros de caminhada aqui, os nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, que é nossa patrocinadora master, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions, que são nossos patrocinadores ouro. Agradecer também aos nossos queridos e as nossas queridas apoiadoras financeiras no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo por causa de vocês, que permitem isso e que nos apoiam, que nos estimulam a fazer isso. Agradeço ao Clube do Podcast, esse que falou comigo, né? Esse Clube do Podcast que falou comigo, e outros clubes do podcast que eu espero que existam por aí. Aliás, se existirem, me falem, aí a gente faz uma comemoração maior da próxima vez. Sem dúvida nenhuma, gostaria de agradecer a Lilian, que está aqui atrás, nos bastidores, no quartinho do Harry Potter, batalhando para que os materiais fiquem aí minimamente apresentáveis. E a maior razão da existência desse podcast, vocês, ouvintes. Não tenho medo de dizer que nós da ECD Training, junto com vocês que estão me ouvindo, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. A todas e todos vocês, muito obrigado, até o ano que vem e até a semana que vem.